Minha mãe se casou sem me convidar e depois veio atrás de mim pedindo ajuda. A audácia da minha mãe sempre me surpreendeu, mas dessa vez ela realmente superou todos os limites. Recebi uma ligação dela numa quinta-feira à noite, enquanto revisava planilhas no meu escritório. Felipe, preciso falar com você. É urgente. Não conversávamos direito havia semanas, desde que descobri do seu casamento pelas redes sociais, um mês depois da cerimônia ter acontecido. Aquela manhã de domingo tinha começado como qualquer outra. Eu estava tomando meu café enquanto rolava o feed do Instagram sem muita atenção. Foi quando vi a primeira foto. Era uma publicação da minha tia Luciana mostrando uma celebração lindamente decorada. Arranjos florais em tons de rosa e dourado. Um salão cheio de gente conhecida. E lá estava minha mãe, Helena, minha única mãe, de vestido branco sofisticado ao lado de Roberto, seu novo marido, sorrindo amplamente para as câmeras. Reconheci cada rosto naquelas imagens. Minha avó Carmen estava sentada na primeira fileira com um lenço nas mãos, enxugando lágrimas de alegria. Minha tia Luciana segurava o buquê durante a cerimônia. Meus primos dançavam na festa. Até estava lá o Marcelo, primo distante que a gente via uma vez por ano no máximo. Todos tinham sido convidados, todos menos eu. O celular quase escorregou das minhas mãos. Passei os próximos minutos ampliando cada foto, procurando alguma explicação que fizesse sentido. Talvez eu tivesse estado doente naquele dia e não me lembrava. Talvez tivesse recusado o convite num momento de distração, mas não. A data nas publicações era do sábado anterior. Eu tinha passado aquele fim de semana inteiro no meu apartamento na praia, um lugar que meu pai tinha me deixado antes de falecer, lendo livros de ficção e caminhando pela areia, completamente alheio ao fato de que minha mãe estava se casando. Liguei para minha avó imediatamente. Ela atendeu no quinto toque com voz arrastada de sono. Vó, acabei de ver as fotos do casamento da minha mãe. Houve uma pausa longa do outro lado. Depois um suspiro pesado. Felipe, querido, eu não queria que você descobrisse assim. Por que ninguém me avisou? Foi decisão da Helena e do Roberto. Eles disseram que queriam uma cerimônia pequena e íntima só com as pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas. 160 convidados, segundo as fotos que contei. Mas o filho único dela, aparentemente, não se qualificava como pessoa próxima. Engoli o nó na garganta. Vó, eu sou o filho dela. O único filho. Eu sei, meu amor. Também achei errado. Falei para sua mãe que ela precisava te convidar, mas ela insistiu. Disse que vocês dois não tinham se falado muito ultimamente e que seria estranho ter você lá. Era verdade que minha mãe e eu não éramos extremamente próximos. Depois que meu pai morreu faz 7 anos, cada um seguiu seu caminho. Ela tinha se mudado para o interior para trabalhar como gerente de hotel. Eu tinha ficado na capital, tocando minha empresa de consultoria financeira. Nossas conversas se resumiam a mensagens esporádicas nos feriados e telefonemas breves nos aniversários. Mas isso não justificava me excluir completamente do casamento dela. E você, vó? O que disse quando ela te explicou isso? Outro silêncio constrangedor. Eu disse que era decisão dela, Felipe. É o casamento dela. Desliguei sem me despedir. Passei o resto daquele domingo olhando as fotos repetidamente, analisando cada detalhe minucioso. O vestido de Roberto devia ter custado uma fortuna. A decoração era elaboradíssima. O buffet parecia algo saído de revista de gastronomia. Claramente não tinha sido um casamento pequeno e íntimo. Tinha sido um casamento grande e caro, do qual fui deliberadamente excluído. Nas semanas seguintes, tentei processar a rejeição. Alguns dias me sentia furioso, outros dias apenas magoado. Minha avó ligava ocasionalmente para ver como eu estava, mas nunca mencionava o casamento, a menos que eu trouxesse o assunto à tona. Era como se toda a família tivesse decidido fingir que nada de extraordinário tinha acontecido. Então chegou aquela ligação na quinta-feira à noite, um mês depois do casamento. Preciso falar com você. É urgente. Não respondi imediatamente. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Esperei 3 horas antes de retornar a ligação, quando já estava em casa. Do que se trata? A resposta dela veio rápida demais, como se estivesse ensaiada. Roberto e eu queremos fazer uma viagem de lua de mel demorada no próximo mês. Não conseguimos viajar logo depois do casamento por causa do trabalho dele. Lembrei que você tem aquele apartamento lindo na praia. Poderíamos usar por 10 dias? Prometo que vamos cuidar como se fosse nosso. Li a mensagem de texto que ela enviou depois da ligação umas 4 vezes. A falta de consciência da minha mãe era impressionante. Ela nem começou pedindo desculpas, nem sequer mencionou o fato de que tinha me deixado de fora do casamento.
Simplesmente assumiu que eu estaria disponível para fazer um favor, para emprestar minha propriedade mais valiosa, como se nada tivesse acontecido entre nós. O apartamento na praia tinha sido o último presente do meu pai antes dele morrer. Ele tinha comprado como investimento, um lugar onde nossa família poderia se reunir e criar memórias juntos. No testamento, ele deixou para mim com um bilhete escrito à mão: para Felipe, que sempre apreciou os lugares tranquilos. Cuide deste pedaço de paraíso que construímos juntos. Papai e eu tínhamos passado incontáveis fins de semana naquele apartamento quando eu era criança e adolescente. Tínhamos pescado na madrugada. Tínhamos pintado as paredes juntos. Tínhamos plantado as palmeiras no jardim que agora davam sombra fresca. Era mais que uma propriedade para mim. Era o último elo tangível com meu pai. O lugar onde ainda conseguia sentir sua presença. E minha mãe, que nem tinha me considerado digno de testemunhar seu casamento, agora queria usar aquele lugar sagrado para sua lua de mel. Deixei o celular de lado e servi um copo de uísque. Precisava pensar com calma. A parte racional do meu cérebro dizia para simplesmente recusar e seguir em frente, bloquear o número dela, cortar comunicação, deixar toda a família saber que eu não estava disposto a ser tratado como cidadão de segunda classe. Mas havia outra parte, uma parte mais obscura, que via uma oportunidade nessa situação. Minha mãe tinha me humilhado publicamente ao me excluir do casamento. Toda a família sabia o que ela tinha feito. E agora ela vinha me pedir um favor, como se tivesse algum direito à minha generosidade, como se nosso laço de sangue fosse suficiente para apagar a ofensa. Levei meu tempo para responder, 2 dias inteiros. Durante esse período, minha mãe me enviou mais 4 mensagens, cada uma mais insistente que a anterior. Felipe, viu minha mensagem? Por favor, filho, preciso saber se podemos contar com você. Roberto está muito animado com a ideia. Seria perfeito para nós dois. Finalmente, no sábado à noite, respondi com uma mensagem curta. Tudo bem, podem usar o apartamento. A resposta dela foi imediata e efusiva. Obrigada, Felipe. Você é o melhor filho do mundo. Te prometo que não vai se arrepender. Sorri ao ler as palavras dela. Ela estava certa numa coisa. Eu não ia me arrepender. Os dias seguintes dediquei a preparar tudo meticulosamente. Minha mãe me enviou mensagens agradecendo profusamente por emprestar o apartamento, como se estivesse me fazendo um favor ao aceitar minha oferta. Não mencionou o casamento nem uma vez. Não se desculpou. Não reconheceu que havia algo estranho em pedir um favor depois de ter me excluído do dia mais importante da vida dela. Simplesmente assumiu que eu continuaria sendo o filho complacente de sempre. Pedi que ela me enviasse as datas exatas da estadia. De sexta-feira, dia 22 de novembro, até domingo, dia 1º de dezembro. 10 dias completos. Ela me informou que chegariam na sexta à tarde e sairiam cedo no domingo para evitar o trânsito do feriado prolongado. Também perguntou se havia alguma instrução especial para o apartamento. Enviei um documento detalhado com todas as orientações, como funcionava o chuveiro elétrico, onde estavam as chaves reservas, que dias passava o zelador. Tudo muito profissional e organizado. Minha mãe respondeu com um emoji de joinha. Durante aqueles dias também pesquisei sobre Roberto. Nunca tinha o conhecido pessoalmente, mas as redes sociais são generosas com informações. Ele tinha 52 anos. Trabalhava como representante comercial de equipamentos médicos. Pelas publicações dele, podia ver que adorava mostrar sua vida perfeita no Facebook. Cada post era cuidadosamente elaborado. Ele e minha mãe em restaurantes caros, férias em resorts, selfies com frases motivacionais sobre amor verdadeiro e recomeços. Numa de suas publicações recentes, ele tinha escrito: "Finalmente encontrei minha família perfeita. Às vezes você precisa deixar o passado para trás e abraçar o futuro." Tinha 290 comentários de pessoas parabenizando. Minha avó tinha curtido. Minha tia Luciana tinha comentado: "Bem-vindo à família, cunhado." Era como se eu nunca tivesse existido. Como se a família da minha mãe começasse com Roberto e tudo anterior fosse irrelevante. Na terça, antes da viagem deles, minha avó me ligou. "Sua mãe me contou que você emprestou o apartamento da praia. Foi muito generoso da sua parte, querido." "É só um apartamento, vó. Ainda assim, sei que aquele lugar significa muito para você. Seu pai ficaria orgulhoso de você ser a pessoa maior nessa situação. A pessoa maior, como se eu fosse quem precisava evoluir. Não minha mãe, que tinha decidido que seu filho único não merecia estar no casamento dela." Engoli minha frustração e mudei de assunto. Conversamos sobre as plantas que ela estava cultivando, sobre a reforma que estava fazendo no banheiro, sobre qualquer coisa, exceto a verdadeira tensão que existia entre minha mãe e eu. A sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava.
Minha mãe me mandou mensagem às 14 horas. Já estamos saindo. Chegaremos por volta das 18 horas. O apartamento está pronto. Tudo preparado. Aproveitem. Você é incrível, Felipe. Sério mesmo. Desliguei meu telefone e fiquei sentado no meu escritório, olhando pela janela. Em poucas horas, minha mãe e Roberto estariam no apartamento do meu pai, dormindo nos quartos que eu tinha mobiliado, cozinhando na cozinha que eu mantinha, aproveitando a vista do mar que eu tinha protegido durante 7 anos. E provavelmente Roberto tiraria centenas de fotos para o Facebook, mostrando ao mundo sua vida perfeita na minha propriedade. Não tinha mentido para ele sobre o estado do apartamento. Tudo estava impecável. A faxineira tinha ido na quinta-feira. Os lençóis estavam frescos. A geladeira funcionava perfeitamente. O que não tinha mencionado era que 4 dias antes eu tinha instalado câmeras de segurança em toda a propriedade. Não eram câmeras escondidas nem nada ilegal. Eram câmeras de segurança visíveis do tipo que qualquer proprietário responsável instalaria para proteger seu investimento. Tinha colocado na entrada principal, na sala de estar, na cozinha, na varanda que dava para o mar. 6 câmeras no total, todas conectadas a um aplicativo no meu celular que permitia visualização ao vivo 24 horas por dia. Também tinha deixado um aviso discreto na entrada, uma plaquinha pequena que dizia: "Esta propriedade está protegida por sistema de vigilância eletrônica." Era completamente legal, era minha casa, meu direito como proprietário. Se minha mãe e Roberto perguntassem, eu simplesmente diria que tinha instalado segurança adicional depois de alguns roubos reportados no condomínio, o que era parcialmente verdade. Tinha havido 3 arrombamentos em apartamentos vizinhos durante o verão. Às 18 horas e 20 minutos, meu telefone vibrou com uma notificação do aplicativo de segurança. Movimento detectado na câmera frontal. Abri o app e vi o carro de Roberto estacionando na vaga reservada. Ele saiu primeiro, esticando os braços depois da viagem longa. Depois abriu a porta para minha mãe. Ela saiu do carro usando um vestido branco esvoaçante e sandálias de salto alto, completamente inadequado para um apartamento de praia. Mesmo pela câmera dava para ver a expressão de encantamento no rosto dela enquanto olhava o prédio. Roberto abriu o porta-malas e começou a tirar malas. Não eram as malas modestas que alguém levaria para 10 dias num apartamento de praia. Eram 5 malas grandes de marca famosa, mais uma bolsa de mão e o que parecia ser uma caixa térmica portátil. Minha mãe não ajudou a carregar nada. Ficou parada em frente ao prédio, tirando fotos com o celular de vários ângulos diferentes. Roberto arrastava as malas em direção ao elevador, suando visivelmente enquanto sua esposa se dedicava a documentar a chegada para as redes sociais. Acompanhei através das câmeras enquanto eles entravam no apartamento. Minha mãe deu um grito de animação ao ver a sala. A câmera captou ela girando em círculos, filmando a si mesma com o telefone. "Amor, isso é incrível. Olha essa vista do mar. É perfeito para minhas fotos." Roberto largou as malas no chão e se aproximou para abraçá-la por trás. "Te falei que meu enteado tinha bom gosto. Seu enteado mora na capital, trabalha com consultoria. É, o Felipe. Que sorte que ele nos emprestou esse lugar. É muito melhor do que eu imaginava. Que sorte. Como se minha generosidade fosse produto do acaso e não uma decisão consciente da minha parte." Minha mãe se soltou do abraço de Roberto e começou a explorar o apartamento, abrindo portas, verificando armários, tocando os móveis que eu tinha escolhido cuidadosamente ao longo dos anos. Na cozinha, ela abriu a geladeira e fez cara de decepção. Está vazia. Felipe disse que tem um mercado a 20 minutos daqui. "Mas, amor, estou cansada da viagem. Não podemos pedir delivery? Aqui não tem serviço de entrega, Helena. É zona de praia afastada." Ela suspirou dramaticamente. "Tá bom. Mas amanhã a gente vai ao mercado bem cedo. Vou precisar de ingredientes frescos porque vou cozinhar aqui." Roberto concordou e beijou a testa dela. Assisti eles se moverem pelo apartamento durante a hora seguinte, desempacotando, se acomodando, fazendo planos. Minha mãe tirava fotos constantemente. Fotos da sala, da vista, dos detalhes decorativos. Ela até fotografou a pequena escultura de madeira que meu pai tinha feito num curso de marcenaria quando eu tinha 12 anos. Uma escultura imperfeita e torta que ele tinha ficado tão orgulhoso de me dar. Minha mãe a fotografou como se fosse apenas mais um objeto decorativo pitoresco. Naquela noite eles jantaram comida que tinham trazido na caixa térmica. Sentaram na varanda bebendo vinho sob as estrelas, conversando e rindo. Pela câmera da varanda, eu conseguia ver seus rostos iluminados pelas velas que tinham acendido. Pareciam felizes,
relaxados, completamente inconscientes de que eu estava observando cada movimento. Em determinado momento, minha mãe levantou a taça de vinho e disse algo que não conseguia ouvir claramente. Roberto riu e brindou com ela. Observei até que apagaram as luzes e entraram no quarto principal. Durante os dias seguintes, estabeleci uma rotina. Checava as câmeras toda manhã antes de ir trabalhar, durante meu horário de almoço e à noite antes de dormir. Na maior parte do tempo, nada particularmente interessante acontecia. Minha mãe e Roberto faziam coisas normais de lua de mel. Dormiam até tarde, cozinhavam juntos, saíam para caminhar na praia, se aconchegavam no sofá assistindo filmes. Minha mãe fotografava incessantemente. Fotos do café da manhã, fotos dos pés descalços na areia, fotos de Roberto dormindo na rede. Tudo perfeitamente iluminado, perfeitamente composto, perfeitamente falso. No domingo à tarde, terceiro dia da estadia, algo mudou. Estava verificando as câmeras da minha sala quando vi que tinham visitas. Um carro desconhecido estacionou em frente ao prédio e saíram 5 pessoas. Reconheci 3 delas imediatamente. Minha tia Luciana e o marido dela, Paulo. Minha prima Beatriz. Os outros 2 eram desconhecidos, provavelmente amigos de Roberto. Minha mãe os recebeu na entrada com abraços efusivos e gritos de alegria. Não acredito que vocês vieram. Isso é maravilhoso. Luciana carregava uma sacola grande de supermercado. Paulo trazia o que parecia ser carne para churrasco. Os outros amigos traziam garrafas de bebida e uma caixa de som Bluetooth. Eu não tinha dado permissão para receberem visitas. Na verdade, quando enviei as instruções do apartamento, tinha incluído especificamente uma cláusula que dizia: o apartamento tem capacidade para 4 pessoas no máximo. Não são permitidas festas ou reuniões grandes. Minha mãe tinha respondido com entendido e um emoji de joinha. Os observei enquanto todos entravam no apartamento, enchendo o espaço que deveria ser só para 2 pessoas. Colocaram música alta, abriram garrafas, começaram a cozinhar na minha cozinha usando meus utensílios, sujando meus pratos. Luciana postou uma foto nos stories do Instagram, domingo na praia com a família. A geolocalização mostrava a localização exata da minha propriedade. Minha mãe compartilhou o story e adicionou: nosso cantinho no paraíso, nosso cantinho. Como se fosse deles, como se tivessem algum direito sobre aquele lugar. Fechei o aplicativo e respirei fundo. Ainda não era hora de agir. Ainda precisava ver até onde iam as coisas. A festa improvisada continuou até depois da meia-noite. Beberam, dançaram, nadaram na piscina do condomínio. Em certo momento, vi um dos amigos desconhecidos vomitar nas plantas ornamentais da varanda. Ninguém limpou a bagunça. Quando finalmente as visitas foram embora, passava das 2 da manhã e o apartamento estava destruído. Garrafas vazias espalhadas por todo lado, pratos sujos empilhados na pia, toalhas molhadas jogadas no chão. Minha mãe e Roberto simplesmente apagaram as luzes e foram dormir, deixando toda a bagunça para o dia seguinte. Na manhã seguinte, cheque as câmeras esperando vê-los limpando. Mas não foi o caso. Acordaram perto do meio-dia, fizeram café e saíram para a varanda tomar café da manhã como se nada tivesse acontecido. A bagunça da noite anterior continuava intocada. As garrafas ainda estavam na sala. Os pratos ainda estavam sujos na cozinha. Devíamos limpar antes que a faxineira venha, disse Roberto num momento. Amor, é para isso que existe faxineira, respondeu minha mãe. Relaxa, estamos de lua de mel. Felipe disse que a faxineira vem nas quintas. Hoje é segunda, então temos tempo. Além disso, não vamos limpar nossa própria lua de mel. Seria ridículo. Roberto não insistiu, apenas concordou e continuou bebendo seu café. Durante os dias seguintes, o apartamento foi se deteriorando progressivamente. Cada dia havia mais desordem, mais pratos sujos, mais toalhas usadas jogadas em qualquer lugar. Minha mãe cozinhava refeições elaboradas para fotografar, mas nunca limpava depois. Deixava ingredientes fora da geladeira, derramava coisas e limpava pela metade. Quebrou uma das taças de cristal que meu pai colecionava e simplesmente varreu os cacos para debaixo do sofá. Na quarta-feira à tarde, tiveram mais visitas. Desta vez eram 7 pessoas, incluindo minha avó Carmen e o marido dela. Fizeram um churrasco na área comum do condomínio, usando minha churrasqueira cara sem cobri-la adequadamente. Assisti enquanto a gordura respingava no deck de madeira que eu tinha invernizado pessoalmente no ano anterior. Vi como deixavam cair cinzas de cigarro no gramado. Vi como um dos convidados arranhou acidentalmente a mesa de centro de mogno enquanto arrastava uma garrafa de cerveja. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, minha mãe e Roberto tiveram sua primeira briga séria. A câmera da sala captou tudo.
Helena, precisamos limpar essa bagunça. Olha esse desastre. Por que você se importa tanto? Felipe nem vem aqui com frequência. Ele não vai perceber. Isso não é o ponto. É o apartamento dele. Prometi que cuidaríamos. Estamos cuidando. Só está um pouco bagunçado. Um pouco bagunçado, Helena? Tem vômito seco nas plantas. O tapete da sala tem manchas de vinho. Você quebrou uma taça e escondeu. Minha mãe cruzou os braços defensivamente. Se te incomoda tanto, limpa você então. Devíamos estar aqui juntos. Isso é nossa lua de mel. Exatamente. Lua de mel. Não campo de treinamento de limpeza. Roberto suspirou e passou as mãos pelo rosto. Às vezes não entendo como você pode ser tão... Esquece. Minha mãe foi para o quarto batendo a porta. Roberto ficou na sala olhando a bagunça ao redor. Por um momento pensei que ele ia começar a limpar, mas não o fez. Simplesmente apagou as luzes e seguiu minha mãe para o quarto. Na quinta-feira chegou a faxineira. 2 senhoras que trabalhavam para mim há 4 anos. Vi elas chegarem às 9 da manhã conforme programado. Minha mãe as recebeu na porta, visivelmente envergonhada pelo estado do apartamento. Uma das mulheres, Dona Joana, me ligou 20 minutos depois de começar. Senhor Felipe, preciso falar com o senhor sobre o apartamento. O que aconteceu, Dona Joana? O apartamento está em estado muito ruim. Tem danos na mesa de centro, manchas no tapete, gordura por todo o deck. Vai precisar de limpeza profunda. Isso tem custo extra. Entendo. Façam o que puderem por enquanto. Eu me encarrego do resto quando os hóspedes forem embora. Também tem outra coisa que o senhor precisa saber. O homem que está aqui, o marido da sua mãe, pelo que entendi, me pediu para não contar nada ao senhor sobre o estado do apartamento. Ofereceu R$ 200 a mais se eu mantivesse segredo. Sorri. Claro que ofereceu. Obrigado por me contar, Dona Joana. Faça seu trabalho normalmente. Não aceite esse dinheiro. Sim, senhor. A faxineira trabalhou durante 6 horas. Conseguiu restaurar o apartamento a um estado apresentável, mas alguns danos eram permanentes. O arranhão na mesa de centro, as manchas no tapete que não saíam completamente, o verniz do deck arruinado pela gordura. Quando Dona Joana e a assistente foram embora, minha mãe comentou: fizeram um trabalho decente, embora pudessem ter limpado melhor os banheiros. Os banheiros que ela tinha sujado, os banheiros que ela tinha deixado cheios de produtos de beleza e toalhas molhadas, os banheiros onde tinha deixado maquiagem derramada na pia e tinha a audácia de reclamar da limpeza. Na sexta à noite, 3 dias antes de irem embora, houve outra festa. Dessa vez, foram 9 pessoas. Trouxeram mais bebida, mais comida, mais bagunça. Minha mãe estava claramente embriagada, dançando na varanda com suas amigas, cantando letras de músicas em voz alta. Roberto tentava manter algum controle, mas era óbvio que tinha perdido qualquer autoridade sobre a situação. Um dos convidados caiu bêbado na piscina. Tiveram que tirá-lo com a ajuda de 4 pessoas. Outro quebrou um abajur enquanto dançava. Minha mãe derrubou uma garrafa inteira de vinho tinto no sofá bege da sala e simplesmente riu dizendo: "Ops, precisamos de mais vinho." Beatriz, minha prima, a mesma que tinha curtido todas as fotos do casamento da minha mãe, postou um vídeo nos stories do Instagram. No vídeo, minha mãe aparecia brindando com uma taça e dizendo: "Por ter um filho rico com apartamento na praia." Todo mundo ria no fundo. Um filho rico. Eu não era rico. Era um consultor financeiro que vivia modestamente e que tinha herdado uma propriedade do pai. Uma propriedade que eu cuidava com carinho porque representava os últimos momentos felizes que tinha compartilhado com ele. E para minha mãe e meus próprios familiares, eu era simplesmente alguém com recursos para explorar. Alguém tolo o suficiente para emprestar sua propriedade sem supervisão. Fechei o aplicativo das câmeras e peguei meu telefone. Era hora de fazer algo que vinha adiando. Abri meus contatos e liguei para meu advogado, Dr. Henrique Tavares. "Felipe, que surpresa! Como vai? Preciso de um conselho jurídico, doutor." "Claro, me conte." Expliquei toda a situação, o casamento do qual não fui convidado, o pedido da minha mãe para usar o apartamento, as festas não autorizadas, os danos à propriedade, as gravações das câmeras de segurança. Dr. Henrique escutou em silêncio, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer detalhes. Quando terminei, houve um momento de pausa. "Juridicamente você tem um caso sólido. Ela assinou um termo de uso da propriedade quando você entregou as chaves, correto?" "Sim." Enviei um documento por e-mail que dizia especificamente: "Sem festas, máximo 4 pessoas, responsável por quaisquer danos." Ela concordou por mensagem de texto. Respondeu que estava de acordo. "Perfeito. Isso é legalmente vinculante. Com as gravações das câmeras, você tem evidência clara de violação do acordo. Pode processá-la por danos à propriedade e cobrar reparações." "Não quero processá-la, doutor. Quero algo melhor." "O que tem em mente?" Expliquei meu plano. Dr. Henrique ouviu e depois riu. "Felipe,
Isso é brilhante e completamente legal. Vá em frente. No sábado à noite, minha mãe me enviou uma mensagem. Filho, muito obrigada por nos deixar usar seu apartamento. Tem sido incrível. Amanhã saímos cedo. Está tudo limpo e organizado. Tudo limpo e organizado. Verifiquei as câmeras. O apartamento estava destruído. Havia garrafas vazias em cada superfície disponível. O sofá bege tinha uma mancha gigante de vinho. O abajur quebrado estava escondido atrás de um móvel. As plantas ornamentais onde alguém tinha vomitado estavam pisoteadas. O deck tinha marcas de queimadura de cigarro. E minha mãe estava me dizendo que tudo estava em ordem. Respondi: que bom que aproveitaram. Nos vemos em breve. No domingo 1º de dezembro, às 8 da manhã, assisti pelas câmeras enquanto minha mãe e Roberto carregavam as malas no carro. Minha mãe estava tirando últimas fotos do apartamento, provavelmente para postar depois. Roberto fazia um tour final verificando que não esqueceram nada. Não limparam. Não recolheram as garrafas, não fizeram nada para arrumar a bagunça que tinham deixado. Simplesmente trancaram a porta, deixaram as chaves onde eu tinha indicado sob o capacho e foram embora. Vi o carro deles sumir pela rua até desaparecer da vista da câmera. Então peguei meu telefone e comecei a executar meu plano. Na segunda-feira, 2 de dezembro, bem cedo da manhã, dirigi até o apartamento na praia. Precisava ver os danos com meus próprios olhos. Documentar tudo antes de dar o próximo passo. As 2 horas de viagem me deram tempo para processar tudo que tinha testemunhado nos últimos 10 dias, cada festa não autorizada, cada convidado extra, cada demonstração de desrespeito pela minha propriedade. Tinha gravado tudo. Tinha horas de evidência em vídeo, mas mais que isso, tinha a confirmação de algo que suspeitava há anos. Para minha família, eu era conveniente, útil, alguém a quem recorrer quando precisavam de algo. Mas não era importante. Não era digno de respeito ou consideração. Cheguei ao apartamento às 10 da manhã. O ar do mar me recebeu como sempre. Mas dessa vez havia algo diferente. Abri a porta principal e o cheiro me atingiu imediatamente. Álcool rançoso, comida estragada, fumaça de cigarro. Entrei devagar tirando fotos com meu celular de cada cômodo. A sala estava devastada. O sofá bege, que tinha custado R$ 4.000, tinha aquela mancha gigantesca de vinho que nunca sairia. Havia marcas de queimadura de cigarro no tapete persa que tinha pertencido à minha avó paterna. A mesa de centro que meu pai tinha restaurado pessoalmente tinha um arranhão profundo de 30 centímetros. E atrás do sofá, escondido desajeitadamente, estava o abajur quebrado. Uma peça de cerâmica artesanal que eu tinha comprado numa viagem a Paraty com meu pai. A cozinha estava pior. Pratos sujos empilhados na pia, alguns com restos de comida seca e endurecida. O forno tinha gordura respingada por todas as partes. A geladeira continha comida apodrecendo que eles simplesmente tinham deixado lá. Tinham usado minha louça boa, a de porcelana fina que eu só tirava em ocasiões especiais, e vários pratos tinham rachaduras. No deck o estrago era extenso. O verniz da madeira estava arruinado por gordura e manchas de bebida. Tinham deixado bitucas de cigarro espalhadas. As plantas ornamentais que meu pai tinha cultivado estavam pisoteadas, alguns galhos quebrados completamente. E pior de tudo, tinham usado minha churrasqueira profissional sem limpar depois, deixando cheia de gordura rançosa e restos de comida que agora atraíam insetos. Passei 4 horas documentando cada dano. Tirei fotos de múltiplos ângulos. Fiz vídeos mostrando o estado de cada ambiente. Anotei cada item danificado ou quebrado com descrições detalhadas e valores estimados de substituição. Enquanto trabalhava, sentia uma mistura de raiva e tristeza. Esse apartamento tinha sido meu santuário, o último lugar onde me sentia conectado com meu pai. E minha mãe o tinha tratado como um motel barato, sem respeito ou cuidado algum. Liguei para Dona Joana. Dona Joana, preciso que venha ao apartamento. Preciso de um orçamento de quanto custaria uma limpeza profunda completa. Quando quer que eu vá, Sr. Felipe? Pode vir hoje? Posso estar aí em 1 hora. Enquanto esperava Dona Joana, me sentei no deck olhando o mar. As mesmas ondas onde meu pai e eu tínhamos nadado tantas vezes. A mesma vista que tinha trazido paz à minha vida durante anos. Tentei respirar fundo e me acalmar, mas a raiva continuava ali, fervendo sob a superfície. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Já chegamos em casa. Obrigada de novo por tudo. Foi a melhor lua de mel que poderíamos ter pedido. Roberto está encantado. Diz que devíamos fazer isso mais vezes. Como se isso fosse se repetir. Como se eu estivesse obrigado a emprestar meu apartamento sempre que ela quisesse. Não respondi a mensagem. Em vez disso, abri o chat do WhatsApp com minha avó. Vó,
preciso falar com você sobre algo importante. Pode vir ao apartamento amanhã? Aconteceu alguma coisa, querido? Está tudo bem? Estou bem. Só preciso que você veja uma coisa. Pode vir às 10 da manhã? Claro, meu amor. Estarei lá. Dona Joana chegou pouco depois do meio-dia. Vi ela percorrer o apartamento com expressão cada vez mais séria. Anotava coisas na caderneta, balançando a cabeça com desaprovação. Quando terminou a inspeção, nos sentamos na cozinha para conversar. Senhor Felipe, isso vai custar bastante para arrumar. Me dê um orçamento aproximado. A limpeza profunda, incluindo tratamento profissional para as manchas do tapete e do sofá, vai custar uns R$ 1.800. Mas o tapete provavelmente precisa ser substituído. Aquela mancha de vinho não vai sair completamente. E o sofá também. O tecido está muito danificado. E o deck precisa ser lixado e envernizado de novo. Isso é trabalho para profissional especializado. Calculo uns R$ 3.000. Entre limpeza, restauração do deck, substituição de tapete e sofá, mais os itens quebrados, diria que está olhando entre R$ 15.000 e R$ 18.000. R$ 18.000. Minha mãe tinha me causado R$ 18.000 em danos para ter sua lua de mel perfeita e suas festas dignas de Instagram. Aquela noite de volta no meu apartamento na capital, organizei toda a evidência. Criei uma pasta digital com todas as fotos dos danos, todos os vídeos das câmeras de segurança, todas as mensagens de texto onde minha mãe tinha prometido cuidar do apartamento. Também recuperei o orçamento de Dona Joana por escrito e os recibos de todos os móveis e objetos danificados. Depois fiz algo que exigiu mais coragem do que esperava. Baixei todas as histórias do Instagram e publicações do Facebook onde minha mãe, Beatriz e outros familiares tinham documentado as festas no meu apartamento. Vídeos de gente dançando embriagada, fotos de garrafas de álcool espalhadas, o vídeo da minha mãe dizendo por ter um filho rico com apartamento na praia. Tudo estava lá, publicado abertamente para o mundo ver. Na terça-feira, 3 de dezembro de manhã cedo, minha avó chegou pontualmente às 10 horas. Recebi ela na entrada e vi sua expressão mudar quando entrou no apartamento. Meu Deus, Felipe, o que aconteceu aqui? Isso é o que aconteceu quando minha mãe e Roberto usaram o apartamento. Vó, mostrei tudo a ela. Cada cômodo, cada dano, cada item quebrado. Minha avó caminhava devagar, tocando as superfícies danificadas, olhando as manchas, os móveis quebrados. Seus olhos foram se enchendo de lágrimas conforme avançávamos pelo apartamento. Seu pai plantou essas palmeiras, ela disse quando chegamos ao jardim olhando os vasos pisoteados. Eu sei. E essa mesa? Ele passou meses restaurando. Eu sei, vó. Sentamos no deck danificado olhando o mar em silêncio. Finalmente minha avó falou. Quanto vai custar consertar tudo isso? Perto de R$ 18.000. Ela fechou os olhos e levou a mão à boca. Felipe, eu não sabia. Sua mãe me disse que tudo tinha ficado perfeito, que tinham cuidado do apartamento como se fosse deles. Tecnicamente não mentiu. Cuidaram como se fosse deles. O problema é que eles não cuidam das próprias coisas. Isso é inaceitável. Vou falar com sua mãe. Não, vó. Eu vou falar com ela. O que vai fazer? Vou cobrar cada centavo dos danos. Minha avó assentiu lentamente. Você tem todo o direito. E sobre o casamento, vó, também acho que eu tinha o direito de estar lá. Ela suspirou profundamente. Sua mãe cometeu um erro terrível ao não te convidar. Eu devia ter insistido mais. Devia ter defendido seu lugar na família. Me desculpe, querido. Obrigado por dizer isso. Naquela tarde, depois que minha avó foi embora, liguei para Dr. Henrique. Doutor, estou pronto para proceder. Tem toda a documentação? Tudo. Fotos, vídeos, orçamentos de reparação, mensagens de texto, publicações nas redes sociais. Perfeito. Vou preparar uma carta formal exigindo compensação por danos. Daremos à sua mãe 7 dias para responder. Se não pagar ou não responder, procedemos legalmente. Pode fazer isso. Felipe, antes de começarmos, preciso perguntar. Tem certeza que quer fazer isso? É sua mãe. Isso vai causar um conflito familiar sério. Doutor, minha mãe já causou o conflito quando decidiu que eu não era importante o suficiente para estar no casamento dela. Isso é apenas a consequência das decisões dela. Entendido. Te envio a carta amanhã de manhã. Na quarta-feira à tarde, minha mãe recebeu a carta por correio com aviso de recebimento. Eu tinha pedido confirmação de entrega, então sabia exatamente quando ela recebeu. 3 horas depois da confirmação, meu telefone explodiu com ligações. Minha mãe ligou 8 vezes seguidas. Não atendi nenhuma. Depois chegaram as mensagens de texto. Felipe, preciso falar com você urgentemente. Por favor, atenda o telefone. O que é essa carta? R$ 18.000? Você enlouqueceu? Filho, por favor, podemos resolver isso em família. Você não pode estar falando sério sobre me processar. Deixei as mensagens se acumularem sem responder. Finalmente, por volta das 20 horas, recebi uma mensagem diferente. Era de Roberto. Felipe, sou Roberto. Precisamos conversar. O que você está fazendo é absurdo. Foram só alguns acidentes.
Você está exagerando tudo para nos prejudicar. Helena está devastada. Não pode fazer isso com sua própria mãe. Respondi pela primeira vez em 3 dias. Roberto, acidentes acontecem quando ninguém tem culpa. O que vocês fizeram foi negligência deliberada e falta de respeito pela minha propriedade. Os vídeos das festas nas redes sociais de vocês são evidência suficiente disso. Podem pagar voluntariamente ou resolver em tribunal. A escolha é de vocês. A resposta dele veio imediatamente. Não vamos pagar nada. Você não tem provas de que nós causamos esses danos. Qualquer coisa pode ter acontecido depois que saímos. Sorri ao ler a mensagem. Era exatamente o que esperava que ele dissesse. Roberto, tenho gravações de câmeras de segurança de cada dia que vocês estiveram no apartamento. Tenho vídeos das festas. Tenho evidência de cada convidado não autorizado, cada garrafa quebrada, cada dano causado. Tudo com data e hora. Se quer que essas gravações sejam apresentadas em tribunal, onde se tornarão registro público, por favor, continue negando responsabilidade. Não houve resposta por 25 minutos. Então, tinha câmeras no apartamento? Sistemas de segurança claramente visíveis, completamente legais, com aviso na entrada principal que vocês ignoraram. Tudo dentro dos meus direitos como proprietário. Isso é invasão de privacidade. Não há expectativa de privacidade em propriedade alheia com sistemas de segurança visíveis e declarados. Consulte com um advogado se não acredita. Na verdade, por favor, faça isso. Adoraria que isso fosse a tribunal. Desta vez não houve resposta alguma, mas 10 minutos depois meu telefone tocou. Era minha tia Luciana. Felipe, o que está acontecendo? Sua mãe me ligou chorando dizendo que você está processando ela. Não estou processando. Estou pedindo que ela pague pelos danos que causou à minha propriedade. Mas 18 mil reais? Isso é excessivo. É o custo real de reparar tudo que ela e os convidados destruíram. Felipe, somos família. Famílias não se processam por essas coisas. Famílias também não excluem seus filhos dos casamentos sem explicação, tia. Silêncio do outro lado. Eu estive naquele casamento, tia Luciana. Você estava lá. Todos estavam lá, menos eu, e ninguém disse nada. Ninguém perguntou por que o único filho da Helena não estava presente. Todos fingiram que era normal. Então não me fale sobre o que família faz. Felipe, querido, entendo que você está magoado com isso, mas isso é diferente. Não, tia, isso é exatamente a mesma coisa. É minha mãe decidindo que as regras não se aplicam a ela, que pode fazer o que quiser sem consequências, e a família apoiando ela independente do que faz. Mas ela não tem 18 mil reais para te pagar. Então pode fazer pagamentos mensais. Dr. Henrique, meu advogado, está disposto a negociar um plano de pagamento razoável. Você já envolveu o advogado? Felipe, isso está ficando fora de controle. Ficou fora de controle quando minha mãe decidiu usar meu apartamento como clube particular de festas. Eu só estou pedindo compensação justa. Minha tia suspirou. Vou falar com ela. Talvez possamos encontrar uma solução. Vocês têm 7 dias para responder, tia. Depois disso, procedo legalmente. Os dias seguintes foram um turbilhão de ligações, mensagens e drama familiar. Cada parente que tinha estado no casamento da minha mãe, cada pessoa que tinha participado das festas no meu apartamento, todos tinham algo a dizer sobre minha decisão de cobrar pelos danos. Minha prima Beatriz me enviou uma mensagem longa explicando que eu estava sendo egoísta e vingativo, que minha mãe era uma boa pessoa que tinha cometido um erro e que eu estava usando isso para puni-la pelo casamento. Que família deveria perdoar e esquecer. Respondi com capturas de tela das próprias publicações dela no Instagram mostrando as festas, com o vídeo onde minha mãe brindava por ter um filho rico com apartamento na praia, com fotos que ela mesma tinha tirado mostrando a bagunça e o desastre. Beatriz, você esteve lá, viu o que estavam fazendo, participou ativamente e não disse nada. Então não me fale sobre família quando claramente não existe respeito. Bloqueei o número dela depois disso. Também bloqueei outros 4 primos que me enviaram mensagens similares. Se iam defendê-la depois de ver a evidência, então não tinham lugar na minha vida. Minha avó me ligava todo dia para dar atualizações. Minha mãe estava desesperada. Roberto estava furioso. Tinham consultado um advogado que confirmou que eu tinha um caso sólido. O advogado tinha recomendado negociar porque ir a tribunal seria mais caro e eu provavelmente ganharia de qualquer forma. Na sexta-feira, 5 dias depois de receber a carta, minha mãe finalmente me ligou do número de Roberto. Atendi. Felipe, sua mãe. Por favor, filho, precisamos conversar sobre isso. Estou ouvindo. Não tenho 18 mil reais. Não tenho nem perto desse valor. Roberto e eu acabamos de gastar toda a nossa economia no casamento. O casamento do qual não fui convidado. Silêncio constrangedor. Mãe, você causou esse problema. Você vai encontrar uma maneira de resolver. Por que está sendo tão cruel? Você nunca foi assim. Não estou sendo cruel, estou sendo justo. Você destruiu minha propriedade, violou o acordo que fizemos.
convidou gente sem permissão, permitiu que fizessem festas. Tudo isso está documentado em vídeo. Queria que eu simplesmente ignorasse? Eu esperava que você entendesse que foi acidente. Qual parte foi acidente? A primeira festa ou a quarta? Os convidados não autorizados ou a mentira que Roberto contou para Dona Joana para que ela não me contasse sobre o desastre? Que parte exatamente foi acidental? Ouvi a respiração pesada dela do outro lado. Por que fez isso, Felipe? Por que não me convidou para seu casamento? Roberto achou que seria estranho. Estranho para quem? Para todo mundo. Você e eu não somos próximos. Ele não te conhece. Achamos que seria desconfortável ter você lá. Eu sou seu filho, seu único filho. E você me excluiu do dia mais importante da sua vida porque seu marido achou que seria estranho. Sei que devia ter te convidado. Me desculpe. Não, mãe. Você não sente. Se sentisse, teria me ligado para se desculpar quando se casou. Se sentisse, não teria tido a audácia de me pedir o apartamento um mês depois. Se realmente sentisse, teria respeitado minha propriedade como prometeu. Por favor, Felipe, não posso pagar isso. Vai me arruinar financeiramente. Então deveria ter pensado nisso antes de destruir meu apartamento. Não tem alguma maneira de resolvermos isso? Algum tipo de desconto ou acordo familiar? Dr. Henrique está disposto a negociar um plano de pagamento. Pode pagar em prestações mensais, se não tem o valor completo. Mas a dívida é de R$18.000. Esse número não vai mudar. E se eu limpar o apartamento pessoalmente? Se consertar as coisas eu mesmo? O dano já está feito, mãe. Preciso de profissionais para arrumar tudo corretamente. Não confio que você faça isso. Não confia em mim? Sua própria mãe? Você me deu muitas razões para não confiar. O casamento, as mentiras sobre o estado do apartamento, as festas não autorizadas, a tentativa de subornar a faxineira. Por que deveria confiar em você? Ouvi vozes no fundo. Roberto estava dizendo algo que não conseguia entender claramente. Roberto diz que ele pode falar com você, que vocês podem resolver isso de homem para homem. Não tenho nada para falar com Roberto. Ele não é dono da propriedade. Não assinou nenhum acordo comigo. Esse assunto é entre você e eu. Felipe, por favor, te imploro. Não faça isso. A família inteira está comentando. A vovó está estressada. Todo mundo acha que você está exagerando. A família inteira pode pensar o que quiser. Isso não muda os fatos. Você tem 2 dias mais para responder formalmente a carta. Se não receber resposta, Dr. Henrique procede com a ação judicial. Você realmente vai me processar? Sua própria mãe? Você realmente me excluiu do seu casamento? Seu próprio filho? Então sim, mãe. Realmente vou processar se você não pagar o que deve. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Não de medo ou dúvida, mas de uma mistura de adrenalina e libertação. Durante anos tinha sido o filho complacente. O que perdoava, o que entendia, o que nunca causava problemas. E isso só me rendeu ser excluído de momentos importantes e ter minha generosidade abusada. No sábado à tarde, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia sobre a situação com sua mãe. Abri esperando outra reclamação familiar, mas não era isso. Era de alguém que se identificava como Rodrigo Almeida, irmão de Roberto. Caro Felipe, não nos conhecemos, mas sinto que preciso te contactar. Sou o irmão mais velho de Roberto. Soube da situação com seu apartamento e queria que você soubesse uma coisa. Roberto já fez isso antes. Quando casou com a primeira esposa há 6 anos, pediu emprestado o sítio dos nossos pais para a lua de mel. Destruiu o lugar, fez festas, quebrou coisas, deixou tudo sujo. Meus pais tiveram que gastar milhares em reparos. Roberto nunca se desculpou nem pagou nada. Quando confrontei meus pais sobre por que não exigiam pagamento, me disseram que era o filho deles e que deviam apoiá-lo. Desde então, minha relação com Roberto tem sido distante. Ele sempre teve esse padrão de se sentir com direito a tudo, de esperar que outros paguem por seus caprichos, de nunca enfrentar consequências. Sua mãe não é o problema principal aqui. O problema é Roberto. Ele a convenceu a não te convidar para o casamento. Eu estava lá quando discutiram isso. Roberto disse que não queria ninguém no casamento que pudesse tirar a atenção dele. Decidiu que a família de Helena devia ser só as pessoas que ele aprovava. Não estou escrevendo para desculpar sua mãe. Ela é adulta e tomou suas próprias decisões. Mas queria que você soubesse com que tipo de pessoa ela está casada. E queria dizer que admiro o que você está fazendo. Alguém finalmente está colocando limites no Roberto. Alguém finalmente está ensinando que ações têm consequências. Continue com isso. Não ceda. É o correto. Com solidariedade, Rodrigo. Li o e-mail 4 vezes. Tinha suspeitado que Roberto era a influência principal por trás de muitas das decisões da minha mãe, mas confirmar dessa maneira era revelador. Minha mãe tinha escolhido se casar com alguém que a transformava numa versão pior de si mesma. Alguém que reforçava seus piores impulsos em vez de desafiá-la a ser melhor. Respondi a Rodrigo agradecendo por me contactar e pedindo permissão para compartilhar o e-mail com meu advogado como contexto adicional.
Ele respondeu em minutos, dando permissão e se oferecendo para testemunhar se necessário. No domingo, último dia do prazo de 7 dias, recebi uma ligação de Dr. Henrique. Felipe, sua mãe acabou de me contactar. Quer negociar. O que ela está propondo? Quer pagar 9.000 agora e o restante em parcelas de R$ 800 mensais durante 12 meses. 9.000. Onde? Me disse que não tinha dinheiro. Aparentemente vão cancelar a verdadeira lua de mel que tinham planejada para Cancún no próximo mês. As passagens e o hotel eram reembolsáveis. Ri sem humor. Iam gastar 9.000 reais em outra viagem enquanto eu arcava com os danos da anterior. E está disposta a assinar um contrato legal vinculante para as parcelas mensais? Sim, com a cláusula de que, se falharem mais de um pagamento, o montante completo restante vence imediatamente e podemos proceder com penhora de salário. O que você acha, doutor? É uma oferta razoável. Te garante metade do dinheiro imediatamente e estabelece um plano claro com consequências. Você poderia ir a tribunal e provavelmente ganhar, mas isso levaria meses e mais dinheiro em honorários. Isso te dá um desfecho mais rápido. Pensei nisso. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a lição, sobre as consequências, sobre estabelecer que não podiam simplesmente usar e abusar da minha generosidade sem repercussões. Aceito com uma condição adicional. Qual? Quero que minha mãe escreva um pedido formal de desculpas por e-mail. Um pedido real, onde ela admita especificamente que me excluiu do casamento, que violou nosso acordo sobre o apartamento, que causou danos por negligência e que reconhece que suas ações estavam erradas. Não quero desculpas nem justificativas, só admissão clara de responsabilidade. E se ela não aceitar, então não há acordo. Vamos a tribunal. Vou comunicar isso a ela. 3 horas depois, Dr. Henrique me ligou de volta. Ela aceita. Vai enviar o pedido de desculpas hoje à noite. Perfeito. Prepare os documentos. Às 21 horas, chegou o e-mail da minha mãe. O assunto dizia simplesmente: desculpas. Abri com o coração acelerado. Felipe, te devo um pedido de desculpas sincero por várias coisas. Primeiro, cometi um erro grave ao não te convidar para meu casamento. Você é meu filho, meu único filho, e merecia estar lá independente de qualquer coisa. Não há desculpa que justifique ter te excluído de um dos dias mais importantes da minha vida. Foi cruel, foi injusto, e lamento profundamente a dor que te causei. Segundo, violei sua confiança quando te pedi emprestado o apartamento e depois o usei de forma irresponsável. Aceitei seus termos e os quebrei deliberadamente. Permiti festas que não estavam autorizadas. Convidei pessoas sem sua permissão. Não cuidei de sua propriedade como prometi. Os danos que causamos foram resultado direto da minha negligência e falta de respeito. Terceiro, tentei encobrir a bagunça. Menti dizendo que estava tudo bem quando sabia que não estava. Tentei subornar a faxineira para não te contar a verdade. Pensei que poderia escapar e evitar enfrentar as consequências das minhas ações. Te falhei como mãe de muitas formas. Dei como certo seu amor e sua generosidade. Agi como se não te devesse respeito nem consideração. Agora entendo que cada ação tem uma consequência, e as minhas foram particularmente destrutivas. Aceito total responsabilidade pelos danos ao seu apartamento. Aceito pagar a compensação acordada. E aceito que tenho muito trabalho pela frente para algum dia merecer seu perdão. Atenciosamente, Helena, li o pedido de desculpas várias vezes. Havia partes que soavam genuínas e partes que soavam como se ela tivesse escrito porque não tinha escolha, mas estava ali por escrito, admitindo tudo. E isso era o que eu precisava. No dia seguinte, segunda-feira, minha mãe transferiu 9.000 reais para minha conta. Dr. Henrique me enviou o contrato assinado, estabelecendo as parcelas mensais de R$ 800, começando em 1º de janeiro. Estava feito. Contratei Dona Joana e sua equipe para fazer a limpeza profunda. Contratei um profissional para restaurar o deck. Pedi substituições para o tapete e o sofá. Levei o abajur quebrado a um artesão especializado em restauração de cerâmica. Nem tudo poderia voltar a ser exatamente como era. Alguns danos eram permanentes, mas, pelo menos, o apartamento voltaria a ser habitável, a ser meu novamente. O trabalho de restauração levou 4 semanas. Durante esse tempo, o drama familiar continuou se desenvolvendo de maneiras que não tinha antecipado. Minha avó me ligou numa tarde para contar que minha mãe e Roberto estavam tendo problemas matrimoniais sérios. Estão se culpando mutuamente pela situação com o apartamento, ela me disse. Roberto diz que Helena devia ter controlado melhor os convidados. Helena diz que Roberto foi quem insistiu em fazer as festas. É um desastre. Não senti satisfação ao ouvir isso. Não tinha querido destruir o casamento deles. Só tinha querido justiça pelo que me fizeram. E você, vó? O que acha? Acho que ambos têm culpa, mas também acho que Roberto tem um padrão de comportamento que sua mãe não quer enxergar. O irmão de Roberto, Rodrigo,
me ligou semana passada. Contou coisas que me preocupam muito sobre o homem com quem sua mãe se casou. Que tipo de coisas? Que Roberto já fez isso antes. Que usa as pessoas e depois as descarta. Que manipula situações para sempre se safar. Estou começando a pensar que sua mãe se casou com alguém que não é quem ela pensa que é. 3 semanas depois que o acordo de pagamento foi assinado, recebi uma mensagem inesperada de Roberto. Felipe, sei que provavelmente não quer falar comigo, mas preciso te dizer algo. Helena e eu estamos nos separando. Não por causa do apartamento, embora isso não tenha ajudado. Há muitas razões. Uma dessas razões é que percebi que tenho problemas. Problemas reais que preciso trabalhar. Meu irmão Rodrigo finalmente me confrontou sobre meu comportamento. Me disse coisas que precisava ouvir, mas não queria aceitar. Mostrou que tenho um padrão de machucar as pessoas e não enfrentar consequências. O que aconteceu com seu apartamento foi a gota d'água. Finalmente alguém me responsabilizou pelas minhas ações. E embora eu tenha odiado no momento, agora entendo que precisava disso. Não espero que me perdoe. Não espero que sejamos amigos. Só queria que soubesse que sua decisão de não nos deixar escapar impunes me fez ver coisas sobre mim mesmo que precisava ver. Vou começar terapia. Vou trabalhar para ser uma pessoa melhor. Obrigado por não ceder. Roberto. Não respondi a mensagem, mas aguardei. Janeiro chegou. O primeiro pagamento mensal da minha mãe. R$ 800. Pontual no primeiro dia do mês. Em fevereiro chegou o segundo. Em março, o terceiro. Cada mês sem falta, minha mãe cumpria sua parte do acordo. Nunca vinham acompanhados de mensagens ou explicações. Apenas as transferências bancárias com o conceito: pagamento parcela, apartamento praia. Em abril, 6 meses depois do desastre da lua de mel, minha avó organizou um almoço familiar. Me ligou pessoalmente para me convidar. Felipe, sei que as coisas estiveram tensas, mas você é parte desta família. Sua mãe vai estar lá. Roberto não. Eles oficializaram a separação semana passada. Seria bom que vocês dois pudessem se ver, conversar, talvez começar a sarar. Não sei se estou pronto, vó. Não estou pedindo que perdoe imediatamente. Só que venha, que dê o primeiro passo. Aceitei ir mais pela minha avó que pela minha mãe. O almoço foi na casa da avó num domingo ensolarado. Quando cheguei, já estavam lá minha tia Luciana, minha prima Beatriz e minha mãe. O ambiente era tenso. Beatriz me cumprimentou brevemente e depois evitou meu olhar o resto da tarde. Minha tia tentou fazer conversa superficial sobre o clima e o jardim dela. Minha mãe ficou em silêncio, olhando o prato. Depois de comer, minha mãe se aproximou de mim na varanda onde eu estava tomando café sozinho. Posso sentar? É a casa da avó. Não precisa da minha permissão. Ela sentou, mantendo distância entre nós. Ficamos em silêncio por vários minutos. Só o som do vento nas árvores enchendo o espaço. Finalmente ela falou: Roberto e eu nos divorciamos. A avó me contou. Rodrigo estava certo sobre muitas coisas. Eu também. Foi um casamento construído sobre bases erradas desde o início. Por que está me dizendo isso? Porque preciso que saiba que você tinha razão. Sobre tudo. Não devia ter te excluído do casamento. Não devia ter usado seu apartamento daquele jeito. Não devia ter assumido que você sempre estaria disponível para me salvar dos meus próprios erros. Você já me escreveu um pedido de desculpas. Não preciso de outro. Não é outro pedido de desculpas. É uma admissão de que durante anos te tratei como se não importasse. Como se ser meu filho fosse mais uma obrigação que um presente. E perdi 7 anos de ter uma relação com você por essa estupidez. Olhei meu café vendo a superfície escura refletir o céu. Sabe qual foi a pior parte de tudo, mãe? Não foi que você destruiu meu apartamento. Não foi sequer que não me convidou para seu casamento. Foi perceber que durante todo esse tempo, você nunca me viu como alguém importante. Eu era conveniente quando precisava de algo, mas não importante. Você tem razão. E me desculpe. Sente mesmo ou só sente porque enfrentou consequências? Ela ficou pensando na pergunta por um bom tempo. Honestamente, provavelmente ambas as coisas. Não acho que teria entendido realmente o que tinha feito se não tivesse sido forçada a pagar por isso. Literal e figurativamente. Pelo menos é honesta. Aprendi isso de você. Toda a sua vida você foi direto e honesto, mesmo quando era desconfortável. Eu sempre peguei o caminho fácil, evitando conflitos, deixando outros tomarem decisões difíceis. E olha onde me levou. Ficamos sentados naquela varanda por mais 1 hora conversando sobre coisas que nunca tínhamos conversado. Sobre papai e como a morte dele nos afetou diferentemente. Sobre como minha mãe tinha sentido pressão de provar que era feliz e estável. Pressão que a levou a decisões apressadas, como se casar com Roberto. Sobre como eu tinha me afastado da família depois de sentir que não me valorizavam. No final da conversa, antes de eu ir embora, minha mãe me fez uma pergunta. Acha que algum dia podemos voltar a ser mãe e filho de verdade? Não como éramos antes, porque isso claramente não funcionava. Mas algo novo. Algo melhor. Não sei, mãe. Isso depende de você.
de se realmente muda ou se só diz que vai mudar. Vou te provar. Vai levar tempo, mas vou fazer isso. Os meses seguintes mostraram se suas palavras eram genuínas. Minha mãe começou terapia. Me mencionou isso numa das nossas raras mensagens de texto. Minha terapeuta diz que tenho problemas com estabelecer limites e com necessidade de aprovação. Estou trabalhando nisso. Ela também começou a me convidar para eventos familiares pessoalmente, não assumindo que a avó me avisaria. Quando organizou um jantar para o aniversário dela, me ligou especificamente. Sei que provavelmente não quer vir, mas gostaria que estivesse lá. Se decidir que não, vou entender. Fui àquele jantar. Foi desconfortável, mas não hostil. Minha mãe se esforçou para me incluir nas conversas, para perguntar sobre minha vida, para mostrar interesse genuíno. Era estranho ver esse novo comportamento dela, mas não desagradável. Em setembro, o último pagamento de R$ 800 chegou à minha conta. 12 meses de pagamentos pontuais. R$ 18.000 completos pagos. Enviei uma mensagem confirmando o recebimento e agradecendo por cumprir o acordo. A resposta dela foi simples. Obrigada por me ensinar que ações têm consequências. Te devo muito mais que dinheiro. Num sábado de outubro, quase um ano depois da lua de mel desastrosa, fui sozinho ao apartamento na praia. As reparações estavam completas havia meses. O tapete novo, o sofá substituído, o deck restaurado. Até o abajur de cerâmica tinha sido espertamente consertado com as rachaduras, se tornando parte de sua história em vez de um defeito. Sentei no deck restaurado olhando o mar que meu pai tanto amava. As palmeiras estavam florescendo novamente. Os galhos quebrados tinham sido podados e substituídos por novos brotos. A natureza tinha uma forma de sarar que nós humanos ainda estávamos aprendendo. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Rodrigo, o irmão de Roberto. Tínhamos mantido contato ocasional durante o ano. Como está? Como está o apartamento? O apartamento está perfeito. Melhor que antes em alguns aspectos. Fico feliz em ouvir isso. Roberto me perguntou por você semana passada. Está em terapia realmente trabalhando em seus problemas. Me perguntou se achava que algum dia você poderia perdoá-lo. E o que você disse? Disse que perdão não é algo que se dá porque alguém pede. Se ganha através de mudança consistente e genuína, e que mesmo assim algumas pessoas não estão obrigadas a perdoar. Algumas pessoas só precisam seguir em frente. Resposta sábia. Aprendi de você. Naquela noite, enquanto fechava o apartamento para voltar à capital, recebi uma ligação da minha mãe. Felipe, preciso te perguntar algo. Diga, seria possível a gente almoçar juntos algum dia dessa semana? Só nós dois. Não para pedir nada nem me desculpar de novo. Só para conversar como mãe e filho. Pensei na pergunta. Pensei em tudo que tinha acontecido. Na exclusão, na traição, na dor, na raiva, mas também pensei no pedido de desculpas genuíno, nos pagamentos cumpridos, no esforço visível de mudança. As pessoas não são estáticas. Podemos aprender, crescer, evoluir, ou podemos ficar presos nos nossos piores padrões. Minha mãe estava escolhendo o primeiro caminho. Tudo bem. Na quarta de manhã te mando o endereço de um lugar. Obrigada, Felipe. De verdade, não me agradeça ainda. Esse é o começo, não o final. Eu sei, e estou disposta a fazer o trabalho. Desliguei e fiquei parado em frente ao apartamento, olhando as janelas que brilhavam com a luz do pôr do sol. Esse apartamento tinha sido o cenário de uma das traições mais dolorosas que experimentei, mas também tinha se tornado o lugar onde aprendi a estabelecer limites, a defender meu valor, a não aceitar menos do que merecia. O apartamento estava intacto, restaurado, pronto para novas memórias que substituiriam lentamente as ruins. E eu também. 20 meses depois daquela lua de mel desastrosa, minha vida tinha mudado de formas que nunca antecipei. O apartamento na praia continuava sendo meu refúgio, mas agora era também um símbolo de algo maior, da capacidade de sarar, da importância das consequências, de que defender seu próprio valor nunca é egoísmo. Não importa o que a família diga. Minha mãe e eu nos víamos regularmente agora. Não éramos a dupla inseparável de filmes, mas tínhamos algo mais real. Uma relação construída sobre respeito mútuo, em vez de obrigação familiar. Ela seguia em terapia trabalhando nos padrões de comportamento. Tinha me apresentado ao novo namorado dela, André, um homem calmo e respeitoso que trabalhava como veterinário. A diferença entre André e Roberto era notável. André perguntava antes de assumir, respeitava limites, tratava as pessoas com consideração genuína. A primeira vez que os convidei ao apartamento, quase 2 anos depois do incidente original, minha mãe ficou parada na entrada sem se atrever a entrar. Não sei se deveria estar aqui. Te
Te convidei, não é? Sim, mas depois do que aconteceu... Mãe, trabalhei muito para sarar esse lugar. Parte dessa cura é criar novas memórias boas que substituam as ruins. Mas se vai agir como se estivesse pisando em ovos o fim de semana todo, não vai funcionar. André interveio gentilmente. Prometemos respeitar seu apartamento. E se em qualquer momento você se sentir desconfortável conosco aqui, só fala e vamos embora sem drama. Agradeço isso. Esse fim de semana foi revelador. Ver minha mãe com André me mostrou como o comportamento de um parceiro pode tirar o melhor ou o pior de alguém. Roberto tinha reforçado os piores impulsos da minha mãe. Sua tendência de evitar responsabilidade. Sua necessidade de aprovação sem esforço. André a desafiava gentilmente a ser melhor. Quando minha mãe sugeriu deixar a louça suja para depois, ele disse: ou lavamos agora juntos, ou não sujamos mais. Escolhe. Ela lavou a louça. Minha avó estava feliz vendo que minha mãe e eu tínhamos reconstruído algum tipo de relação. Nos almoços familiares agora havia menos tensão. Beatriz, minha prima, eventualmente se desculpou por ter participado das festas e por ter me criticado depois. Não vi quão séria era a situação na época. Pensei que você estava exagerando, mas Rodrigo me explicou muitas coisas sobre Roberto que eu não sabia. E percebi que você estava certo o tempo todo. E o que te fez mudar de opinião realmente? Ver como sua mãe mudou depois. Ver que as consequências realmente a fizeram uma pessoa melhor. Percebi que se todos tivéssemos simplesmente ignorado o que aconteceu, ela estaria num lugar muito pior agora. Roberto continuava em terapia, segundo Rodrigo. Tinha se mudado para outra cidade para recomeçar. Tinha começado a trabalhar num novo emprego e estava, pelo que Rodrigo dizia, fazendo esforços genuínos de mudar seus padrões. Não sentia necessidade de verificar pessoalmente. O crescimento dele, ou falta dele, não era mais meu problema nem minha responsabilidade. Numa tarde de primavera, organizando documentos no meu escritório, encontrei a pasta com toda a evidência do incidente do apartamento. As fotos dos danos, os vídeos das festas, as mensagens de texto, os recibos de reparação, tudo meticulosamente organizado e documentado. Por um momento considerei apagar tudo, mas decidi guardar, não por vingança, nem para lembrar a dor, mas como evidência da minha própria evolução. Do homem que tinha sido, disposto a ser conveniente e complacente para manter a paz familiar, ao homem que agora era capaz de estabelecer limites firmes e defender o próprio valor. Olhando para essa jornada, hoje percebo que aquele momento de exclusão do casamento e depois a destruição do apartamento foram, na verdade, os momentos que me mostraram meu verdadeiro valor. Às vezes, você precisa perder algo para descobrir o quanto merece. Minha mãe aprendeu a lição pagando cada centavo dos danos. Mas a lição mais importante foi para mim. Nunca permita que ninguém te trate como se você fosse opcional, especialmente sua própria família. E você que está assistindo, alguma vez já se sentiu invisível na própria família? Já passou por algo parecido, onde teve que escolher entre manter a paz e defender seu valor? Se essa história te fez refletir sobre seus próprios limites familiares, seria incrível se você pudesse se inscrever no canal. Não é só um clique, é você dizendo que histórias assim importam, que falar sobre essas situações difíceis ajuda outras pessoas a não se sentirem sozinhas nas próprias lutas. E me conta nos comentários, você acha que fiz o certo? Ou deveria ter simplesmente perdoado sem consequências? Sua perspectiva pode ajudar alguém que está passando por decisão parecida agora. Obrigado por ter ficado até o final dessa história. Até a próxima.